Shalom! Você vai aprender agora as formas do verbo no iktol. Assim como o katal é chamado de completo, o iktol é conhecido também como incompleto. O verbo lamad, estudar, aprender, será usado como paradigma para o iktol, assim como temos usado para o katal, o vekatal, agora também para o iktol. O iktol é a tradução para o futuro. O iktol é caracterizado pelo acréscimo de prefixos e sufixos ao radical do verbo. Todas as pessoas do iktol levam um prefixo e algumas, além do prefixo, levam um sufixo. O katal, por exemplo, ele leva sufixos em todas as pessoas, com exceção da terceira masculina singular, que é a raiz, como aprendemos em aulas passadas. Para ajudar a fazer diferença entre o katal, caracterizado por sufixos, e o iktol, caracterizado especialmente por prefixos, criamos dois mnemônicos, atina e oná. Atina e oná, presta atenção, Jonas. Então, se você guardar atina e oná, você tem todos os prefixos do verbo no iktol e todos os sufixos também do verbo no iktol, ou no futuro, ou no incompleto. Então, vou escrever aqui no quadro. Então, nós temos a letra Aleph. Então, esse é o primeiro prefixo. A letra Tav. Segundo prefixo. A letra Yod. E a letra Nun. Então, com essas quatro letras, você tem todos os prefixos do verbo no futuro em hebraico, lembrando que a tradução depende do contexto. Mas no primeiro momento se traduz o iktol pelo futuro. Então, Aleph é a primeira pessoa, e a primeira pessoa é sempre comum. Tav é a segunda pessoa. Yod, terceira. Então, quando a gente chegou na terceira, o que acontece? A gente vem para a primeira do plural. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Então, o atina, em português, né, é um mnemônico, em hebraico seria atin, né, se a gente fosse falar com o som da T, né, que tem um som duro, ta, te, ti, totu, mas em português pode-se dizer ti também. Então, atina, presta atenção. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Lembrando o seguinte, que a iod, ela só funciona para o masculino. Então, a iod é um prefixo exclusivo para as terceiras pessoas do masculino. A palavra ioná, que é a iod, que é Jonas, a vav, nun e re, então ioná, Jonas, elas nos servirão, essas consoantes, para os sufixos. Então, a iod, segunda pessoa feminina singular, a vav, terceira, segundas e terceiras pessoas, então, segundas e terceiras pessoas do plural masculino e na segundas e terceiras pessoas do plural feminino. Então, nós temos i, o, na. Jonas. Vamos ver isso na conjugação. Os prefixos para o iktol, eles vêm, de modo geral, de pronomes pessoais. Então, são pedacinhos de pronomes que vão servir como prefixos. Por exemplo, a letra Aleph, ela vem de ani ou anorri, que é eu. A letra Tav, atá ou at, tu, você. A letra Nun, de anarno. A Yod, ela vem da terceira pessoa, então, como a terceira pessoa masculina é hu, não se aproveitou nada aqui, mas... E também a iod só funciona para o masculino. Então, essa é a única que não vem do pronome pessoal. E as demais, sim.
Então, se nós temos o verbo katal, e agora nós queremos o verbo iktol. Então, katal geralmente é traduzido pelo passado, pelo pretérito. O verbo iktol, nós temos o prefixo iod, que é exatamente da terceira pessoa, tanto do masculino singular quanto do masculino plural. Então, e aqui vem um shivá, ik, vogal temática, o, rolem, iktol. Então, iktol geralmente se traduz como futuro, um futuro simples. Veja a conjugação do iktol e em seguida do verbo lamad, conjugado também no iktol. Os prefixos estão na cor vermelha e os sufixos na cor azul. Os prefixos vêm de atina, presta atenção, e os sufixos de ioná, Jonas, presta atenção, Jonas. Então vamos à conjugação do iktol. Então começa com a letra Aleph, depois Tav, Iod, Nun, Tav, Iod. Então vamos lá. Ektol, tiktol, tikteli, iktol, tiktol, niktol, tiktelu, tiktolna, iktelu, tiktolna. Para conjugar um verbo regular no iktol, basta substituir as três consoantes do iktol pelo verbo que você deseja conjugar. Por exemplo, vamos conjugar o verbo lamad. Ele estudou, ele aprendeu. Então nós substituímos aqui a letra kof pela letra lamed, a letra tet pela letra mem, a letra lamed pela letra dalet, lamad. Colocamos a iod, que é o prefixo, e mantemos as vogais. Então a vogal i, o shivá e a vogal temática o. Ilmod. Ilmod significa ele estudará, ele aprenderá. Vamos conjugar então o verbo em todas as pessoas. Elmod, eu estudarei, eu aprenderei. Tilmod, tu estudarás, tu aprenderás. Tilmedi, tu estudarás, tu aprenderás, tendo o feminino como receptora. Ilmod, ele estudará, ele aprenderá. Tilmod, ela estudará, ela aprenderá. Nilmod, nós estudaremos, nós aprenderemos. Tilmedu, vós estudareis, vós aprendereis. Tilmodna, vós estudareis, vós aprendereis, tendo o feminino como receptores. Ilmedu, eles estudarão, eles aprenderão. Tilmodna, elas estudarão, elas aprenderão. Veja que a vogal temática principal do iktol é a vogal rolem. Então, iktol. Mas há também alguns verbos que usam a vogal a breve, o patar. Para terminar nossa aula, abra ou acesse a sua Bíblia em Jó, capítulo 2, verso 9, parte B. Pause o vídeo e leia atentamente esse texto, se possível, leia em versões diferentes. Vejamos em hebraico, Jó, capítulo 2, 9b, a parte que diz Barer Elohim Vamut. Barer Elohim Vamut. Amaldiçoa a Deus e morre. Veja que no lugar do verbo amaldiçoar em hebraico está o verbo abençoar, destacado aí na cor preta. O narrador não quis colocar na boca da mulher de Jó o imperativo amaldiçoa a Deus. Para abrandar, ele usa abençoa a Deus. Contudo, a tradução está correta. O sentido é mesmo o de amaldiçoar. É mais ou menos o que acontece com certas pessoas que falam de um conhecido de forma irônica, da seguinte forma: fulano é uma bênção, querendo dizer que o tal fulano é problemático. Pelo jeito de falar, você sabe que essa pessoa não tem nada de abençoada, pelo menos não na opinião de quem falou dela.
Chamamos a esse tipo de linguajar de eufemismo. É um abrandamento para não chocar nem o ouvinte e nem o leitor. Com esse texto, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!